A ressurreição é o fator exclusivo da fé cristã. A ressurreição é o que traz sentido a toda a nossa fé. E o Senhor tem muito ministrado no meu coração sobre conhecer o Cristo ressurreto. O Cristo que vai além da Bíblia, o Cristo que vai além da história. Um Cristo que habita em mim e habita em você. Um Cristo que, através do seu Espírito, molda nossas vidas e nos faz viver segundo a sua vontade e o seu querer. Um Cristo que nos faz abandonar tudo aquilo que está no mundo e desejamos apenas o céu. Um Cristo que nos faz ansiar pela glória que ainda há de vir. Às vezes nós esperamos mais um milagre do que a volta de Jesus. Às vezes nós ansiamos mais para ver uma bênção de Deus acontecer do que o próprio Jesus vindo nos encontrar. E nós precisamos moldar o nosso coração a isso, porque Cristo vem buscar uma igreja. Cristo vem buscar uma noiva, e uma noiva adornada, preparada, sedenta, queimando, com as suas lamparinas acesas. O problema é que a nossa vida, muitas vezes cristã, ela é morna. E a Bíblia diz que quando nós temos uma vida morna, o Senhor está a ponto de nos vomitar da sua boca. Pode falar para a pessoa que está do seu lado assim: o ano está começando. Fala aí, irmão, em nome de Jesus. É bom você começar a pôr lenha para queimar. É bom você começar a pôr lenha para queimar. Tem uma canção que eu gosto demais, que através de uma letra poética, ela diz assim: se for preciso, eu coloco os meus sonhos como lenha para queimar. Porque muitas vezes os nossos sonhos atrapalham os sonhos de Deus. A gente se esquece que quando a gente se converte a Cristo, a gente deixa de ser quem somos. Eu amo demais a canção de Simeão, porque ela fala assim: eu não sou mais meu. Eu não sou mais meu. Você não é dono da sua vida e você não pode fazer o que você quer. A sua vida agora pertence a Ele, porque você foi comprado por um alto preço, preço de sangue, que custou a vida do nosso Deus. Ah, pastor, mas é difícil largar algumas coisas. Ele largou a glória dele por você. Ele largou a vida dele por você. Não há nada mais justo do que entregar a nossa vida por Ele. Não há nada mais verdadeiro do que devolver a Ele a nossa vida. Não há nada mais puro e verdadeiro do que confessarmos a Ele as nossas vidas e darmos a Ele o direito. Tinha uma canção tão antiga que falava assim: meu direito é de não ter direito algum, o meu querer é tão somente o teu querer. Muitas vezes estamos lutando e batendo com murros em ponta de faca, porque queremos executar a nossa vontade, o nosso jeito, fazer da nossa maneira. E às vezes você está cansado por isso. Aleluia por isso. Glória a Deus porque você cansou. Porque esse é o momento de se render. Esse é o momento de você entregar toda a sua vida ao Senhor Jesus. Amém? Fala amém aí que você se complica. Quero compartilhar uma palavra com você. O Senhor tem falado algumas coisas ao meu coração. Eu participei de uma virada de ano, onde eu vi uma mensagem muito incentivadora para 2025. Mas infelizmente essa mensagem incentivadora só falava a respeito das minhas vontades e dos meus desejos. É uma mensagem que nos incentiva a caminhar com Cristo, mas por recompensa de bênçãos aqui na terra. E eu vou te falar, quando o seu coração e o meu coração estiver batendo nessa frequência, nós estamos distante
do plano de Deus. Nós estamos separados do plano de Deus. A Bíblia diz que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. E a amizade com Deus é inimizade com o mundo. Se os seus pedidos, se o seu esforço tem sido para coisas relacionadas ao mundo, cuidado, porque você pode estar se tornando inimigo de Deus. Cuidado que através de um caminho que você acha que você está se aproximando dele, esse caminho na verdade está te levando para longe dele, para longe da presença. E o Senhor nos quer perto. Essa canção, todas as canções hoje eu cantei com muita força, porque o alto preço Ele pagou para a reconciliação. Nós não tínhamos direito algum de mencionar o seu nome. Nós não tínhamos direito algum de erguer nossa voz para orar. Mas a Bíblia diz, Paulo escrevendo ao povo de Corinto, que Ele mesmo, através do seu Filho Jesus, nos reconciliou a Ele, nos imputando o ministério da reconciliação. Fala para a pessoa que está perto de você. Fala assim, você tem um ministério, cara. Ou mina, né, se for mulher. Se for mais senhora, fala irmã. Porque foi imputado. O que é imputado? Ele abriu, colocou, fechou. Você está lascado, irmão. Você é um agente de Cristo. E se 2025 você não reconciliar ninguém a Jesus Cristo, você está fora do propósito. E aí eu quero que você faça uma breve retrospectiva de quantas pessoas você trouxe para Jesus em 2024. É legal ver final de ano, porque a gente vê tanta coisa. O pessoal colocando foto de todos os momentos felizes que viveram. Fotos de momentos maravilhosos, fotos disso, fotos daquilo. Na nossa igreja, todo final de ano, tinha 2 irmãos. O irmão, como é que é o nome dele, mãe? Que morava lá do lado da igreja, que expulsava demônio. Oswaldo Crispim, esse maluco. Tinha o Oswaldo Crispim e tinha a irmã Cici. Ninguém sabia o nome dela até hoje. Maria Dornelas. E eles chegavam no final do ano e eles tinham uma oportunidade de dar testemunho. Para quem não conhece a irmã Cici, ela é falecida, mas ela foi vó da Ana e vó do Ulisses. E ela passava o relatório. Esse ano, eu visitei, eram milhares de pessoas nos hospitais. Dessas milhares, centenas foram curadas. E dessas centenas, não sei quantos aceitaram a Jesus Cristo, mas os números passavam de 100 pessoas. O irmão Oswaldo Crispim, chegava a vez dele, ele era conhecido como caça-fantasma. Tinha um demônio, o pessoal chamava ele para expulsar. E ele passava o relatório dele. E eu não me lembro a idade dele, mas ele era bem velho. Os dois. E o irmão Oswaldo Crispim passava o relatório dele. Esse ano, eu ganhei não sei quantas almas para Jesus. E no final da sua carreira, ele velho não podia sair de casa. Ele colocava a cadeira na calçada, esperando alguém vir, para que ele pudesse falar de Jesus, porque os pés dele já não levavam mais ele aonde ele queria. Você tem noção do que é isso, irmão? Você tem noção do que é isso? Você gastar todos os seus dias a serviço de Deus. Você gastar toda a sua vida até o fim, até quando os seus pés não andam mais, você gastar o restinho dela servindo a Deus. Isso é sobrenatural, mas é para isso que eu e você fomos chamados. Então nesse ano, eu não sei quais foram os planos que você fez, eu não sei quais foram os objetivos que você traçou,
mas eu queria, se você começou do 1, eu queria que você fosse o número 0. Quem é criança da minha época sabe disso. A gente ia tirar alguma sorte, a gente falava primeiro, segundo, aí tinha um que falava assim, zerinho. Põe em número 0, põe como prioridade. Eu preciso reconectar alguém que está perdido de volta à essência que é Deus. Ponha isso como prioridade, ponha isso como razão, ponha isso como causa da sua existência. Ponha isso como o objetivo maior da sua vida. Porque dessa vida, infelizmente, a gente não leva nada. E nem as bênçãos que o Senhor nos entregou. Nem as bênçãos, nem as curas, nem as manifestações que veio de Deus para nós não vamos levar. Nós só vamos levar uma história. E a Bíblia diz que vamos prestar contas diante dele. Isso é a pior coisa. Se você já fez prova oral na escola, dava dor de barriga, você tinha vergonha dos alunos que estavam na sua volta. Hoje tem isso, filho, prova oral? Tem? Tem um TCC que você faz lá que você morre do coração. Você falar na frente de todo mundo e o medo de ser repreendido. Eu tive uma experiência muito horrível na minha vida. Com 17 anos eu fui para o seminário. Eu era o aluno mais novo da turma, lá em Goiânia. E a gente aprendeu a homilética, a hermenêutica, o português. A gente tinha que aprender português para pregar. E a gente passou por uma prova de fazer uma pregação. Então ficava assim os 30 seminaristas e ficavam os 3 jurados. O professor de homilética, que ensina a montar o sermão. O de hermenêutica, que estuda profundo as escrituras para a gente não falar heresia. E o professor de português. Eu falei mais de 36 né em 20 minutos. Né? Por que isso, né? E depois da minha pregação, cara, eu copiei um pastor que eu gostava muito aqui de São José, uma pregação. Pus um nome fabuloso na pregação, a máquina fotográfica de Deus. Era um pastor que eu admirava aqui do Vale, e aí eu falei, vou pregar a pregação dele. E aí foi na hora da resposta. O da homilética falou assim, Gui, você fez certo, fez a introdução, deu o tema, explanou os pontos, fez a conclusão, ok. O da hermenêutica falou assim, eu me recuso a dar uma nota para você, porque você falou heresia. Eu vou te dar uma outra chance, hoje a gente recusa te dar nota. E o de português falou alguns erros que eu tinha cometido, os nés que eu tinha falado, e graças a Deus eu fui corrigido, para que eu pudesse melhorar e aperfeiçoar e zelar pela palavra de Deus. Mas essa experiência foi marcante para a minha vida, que eu falei, aqui acabou meu ministério, meu chamado e acabou tudo. Eu fui reprovado na primeira pregação. E eu continuei e tentei e continuei errando. E hoje eu não sou pregador, porque eu não quero que seja formal. Jesus não fazia tema, Jesus não fazia pontos. Jesus apenas comunicava a palavra de Deus. E compartilhando algo com a minha mãe foi interessante. Eu falei para ela que estava mostrando uma série de pregação lá do Bill Johnson. Ele só prega 40 minutos, é impressionante. É 40, quando extrapola é 42 minutos. Aí vem as técnicas. Não, porque até 40 minutos as pessoas compreendem. Passou disso, ela não entende mais. Paulo pregou, começou à noite e foi acabar de madrugada. Teve nego que dormiu e caiu da janela. Ah, tá.
O cara pregou, sabe o que está faltando na pregação de hoje? É a unção do Espírito. Tinha um pastor Arlindo que ele falava tanto que tinha momento que ele deitava no chão e continuava falando. E o povo continuava a ouvir. Nós precisamos voltar à essência da adoração. E esse é o tema que eu quero trabalhar com vocês. Restaurar a essência da adoração. Restaurar e alinhar o seu coração com os sonhos de Deus sobre você. Com os propósitos de Deus sobre você. Porque nós só somos felizes quando nós cumprimos com o propósito ao qual nós somos criados. Nós só temos utilidade se a gente entende o porquê nós nascemos. Essa é uma expressão que eu aprendi. Há 2 momentos felizes na vida de uma pessoa. Uma quando ela nasce e a outra quando ela descobre o porquê nasceu. Que nessa manhã o Espírito Santo possa tocar o seu coração em nome de Jesus. E uma das coisas que eu quero trabalhar com você... eu não mandei para você, né, Hugo? Espera que eu vou mandar aí. Meu telefone está marcado como Hugo Russo. Eu quero trabalhar com você algo que faz parte da nossa adoração. E algo que atrapalha a nossa adoração. Chegou aí, meu irmão? Glória a Deus. Apaga essa primeira luz aí, minha mãe, por favor. Não, é aqui, desculpa. Obrigado, M. Falei, o que essa maluca está correndo para o púlpito agora? Decretos. Decretos são coisas que podem nos levar a viver o sobrenatural de Deus, ou a viver numa mesmice que a gente está vivendo, ou anda vivendo. Às vezes a sua vida pode estar tudo bem. Às vezes a nossa pregação é só para quem está passando problema. Não, às vezes a sua vida... E não é só apenas de filho, mas em Apocalipse, capítulo 1, verso 6, diz que Ele nos... Capítulo 1, verso 6, diz que Ele nos fez reis e sacerdotes do seu reino. Eu vou repetir. Ele nos fez reis e sacerdotes do seu reino. Então eu preciso começar a aprender algo que no Brasil a gente não vive, que é a monarquia. Hoje nós vivemos quase que numa monarquia, mas o nosso rei não é o Lula. Nosso rei tem sido um cara chamado Alexandre de Moraes. Por quê, Gui? Porque ele passa por cima da lei, cara. Ele atropela e ele não quer nem saber. Ele se posiciona como tal. E quem pode parar um cara desse? Só Deus. Se ele entendeu certo ou errado o propósito dele, ele está usando a autoridade de governo. Sabe o que a Bíblia diz sobre nós, muitas vezes? Que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Você é filho da luz? Em nome de Jesus, diz que sim, para eu ficar feliz. Ufa, se tiver algum filho das trevas aqui, eu te repreendo em nome de Jesus. E você se manifeste aí para a gente expulsar esse demônio de você. Vocês brincam assim? Uma vez na igreja tinha uma menina que a gente estava cantando, ela pisa com fé, e a menina estava só no sapatinho. O pastor liberou uma ordem dessa, essa irmã ficou possessa. A gente não brinca em serviço, não. Então, se você é filho da luz, você tem que aprender a ser prudente. Você precisa começar a desenvolver as suas habilidades como rei e como sacerdote. Essa é outra pregação, eu não vou entrar nisso. Mas a manifestação de um rei, ele libera decreto.
e nem ele mesmo pode mudar aquilo que ele falou. A Bíblia diz isso sobre a palavra do Senhor. E a Bíblia diz também sobre Daniel, quando o rei decretou que todo aquele que orasse ia ser lançado na cova dos leões. E quando entregaram Daniel para ele, ele não podia voltar atrás da sua palavra. O rei ficou desesperado porque ele tinha falado. Ah, pastor, mas eu estava nervoso naquela hora. Ah, pastor, mas é que você sabe, a hora que o sangue sobe, pastor, eu não me seguro. Cada palavra proferida é um decreto lançado no mundo espiritual. Se você não sabia disso, agora a sua consciência sabe, e agora a sua palavra tem peso. Eu vejo algumas mães tratando os filhos, eu sei que é só um reflexo daquilo que ela recebeu. A gente estava no shopping e uma mãe brigando com a criança, anda logo! Falava uma meia dúzia de palavrão e amaldiçoava umas 10 vezes o filho. São palavras lançadas, são palavras proferidas. Por muitas vezes nós ministrávamos a barriga da Gia quando ela estava grávida, para abençoar a vida dos nossos filhos. E o Senhor por muitas vezes me incomoda a levantar e orar para eles, até quando eles estão dormindo, eles nem sabem disso. E eu ponho a mão e fico decretando quem eles são no Senhor. Eu fico decretando quem eles são no Senhor. Eu lanço decretos sobre a vida deles. Eu os abençoo. Uma vez deu um problema com um dos nossos filhos. E aí, problema não, né? Geraram um problema para os nossos filhos. E aí eu levei ele no psicólogo. E a psicóloga falou, o seu filho não tem indícios de nada disso que foi apontado pela escola. Eu falei, como é que eu me posiciono para reverter essa situação? Ela falou, você apenas afirma quem ele é. Você apenas repete e diz quem ele é. E aí eu começava todas as vezes a me relacionar com os meus filhos dizendo, você é um homem chamado por Deus para governar a terra e edificar uma família, ser um marido abençoado e pai de filhos. Às vezes eu não chamo assim, ô Samuel, ô Felipe, quando eles eram menores eu falava, vocês são homens que Deus escolheu para serem pais, para serem maridos e governar a terra. O que aconteceu? Eles mudaram aquilo que eles estavam reagindo por causa de uma palavra que foi liberada sobre a vida deles, por uma pessoa estranha, mas cada vez que você se cala, o inimigo grita. Por isso que acho que é de Martin Luther King essa frase, o que me incomoda não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Nós passamos umas férias agora lá em Caraguá, e na rua de trás tem um terreiro. 9 horas da manhã começa. Sabe que horas eles param? 12:30. Você reclama do culto de 2 horas, que o louvor cantou uma música a mais. Os caras não param de tocar aquela bagaça, irmão. A adoração ao Deus deles não cessa. E Paulo fala assim, orai sem. Eles acreditam nas leis espirituais que nós ignoramos. Às vezes você não dá nada para aqueles caras que ficam no mantra. Eu não sei algum mantra. Hari, 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 Hari. Você fala assim, mano, que coisa doida esses caras. Eles estão executando aquilo que eles acreditam. Por isso que eu falo que o pessoal pergunta sobre música do mundo, se pode ouvir, se não pode ouvir. Você ouve o que você quiser. Você adora quem você quiser. O louvor não pode cessar dos meus lábios.
A adoração não pode ser para nenhum outro, e o meu dom e o meu talento e toda a minha vida não pode ir para nenhum outro caminho. Aí você fala assim, mas Gui, como é que os caras ficam 20 horas batendo naquele bagulho? Eles são possuídos por um espírito. E o espírito que habita neles os levam a exercer essa tarefa durante horas. Eu tinha um amigo próximo do meu pai que eu chamava de tio. Ele descia toda, eu não sei se era segunda ou sexta-feira para Santos. E ele falou, Gui, eu só volto no outro dia. Eu falei, por quê? Ele falou, porque quando o Sete Flechas me incorpora, eu trabalho de 10 a 12 horas sem parar. E aí quando ele sai, o meu corpo não sustenta. Eu durmo, eu tenho que dormir, porque a carne não sustenta. E a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus, habita em nós. O próprio Deus habita em nós. O problema é que nós não acreditamos. E o problema é que nós não vivemos. Paulo diz, porque vocês são templos do meu Espírito. Então, quando o texto diz, a carta de João dizendo que ele nos fez reis e sacerdote, você querendo ou não, existem poder sobre a sua palavra. E aquilo que você fala, acontece. Provérbios diz que existe um pequeno membro, chamado língua, que ela tem poder de matar e de dar. Repete aí, essa daí é fácil. Meu. Tem poder de matar e de dar. Sabendo disso, nós precisamos tomar conta a partir de hoje dos nossos lábios. Menino atentado, minha vida está uma merda. Nós precisamos começar a olhar para aquilo que Deus tem nos dado e nos contentarmos com aquilo ou com a medida que Ele nos entregou. Você vai ver muito isso na vida de Jó. Teve um momento que ele deu uma bambeada, mas o Senhor se revelou a ele, porque ele não reclamava. Então a língua ela tem o poder de vida e a língua tem o poder também de morte. Então nós temos que tomar cuidado com os decretos. Pode passar, Hugo. Os decretos negativos. Murmuração e reclamação. Teve uma fase na vida, eles não gostam que eu falo deles, né? Mas agora eu vou falar, porque eu não achei outro na minha memória. Samuquinha, caramba, velho. Fazia sol, ele levantava e falava, por que o sol está tão forte? Aí à tarde chovia, por que está chovendo? Aí à noite fazia frio, por que está frio? Mano, teve uma época do Samuca que ele começava a murmurar de tudo o que acontecia. Se estava sol era porque estava muito sol, se estava frio era porque estava muito frio, se estava calor era porque estava muito calor. Mano, nós tivemos que entrar na disciplina com ele. Falei, vaso, vigia. Falei, tudo se reclama. E é natural, se a gente deixar, cresce assim. Vocês conhecem alguém assim, não? Nunca tá bom, sempre tem uma dificuldade que é maior. Tem gente que gosta de ter doença, velho. Minha avó é uma delas. Ela foi no médico, ela tomava não sei quantos comprimidos, uns 13. Aí o médico examinou ela e falou assim, a senhora não tem nada, tira tudo. Ela, mas eu vou morrer. O médico falou assim, não tem nada, pode ficar livre. Aí tirou os remédios dela. No outro dia ela acordou melhor, depois ela ficou melhor, e depois ela voltou a tomar 1, 2, aí já deve ter superado os 13.
Tem gente que precisa de uma dor para reclamar, para estar bem. Olha que ponto chegamos. Tinha uma musiquinha bonitinha que fez sucesso no Instagram, né? Como é que é? Pelo sol e a chuva. Obrigado, né? Obrigado pelo sol e a chuva também. E um dia vem. And the beautiful day. Um dia lindo, maravilhoso. E os dias de dificuldade são ótimos. Paulo fala para a gente se alegrar neles. E olha que texto interessante. Êxodo 16, 2. Toda a comunidade, no deserto, toda a comunidade de Israel queixou-se a Moisés e Arão. Aqui há um problema um pouco maior, porque isso aconteceu em massa. A Bíblia diz que toda a comunidade de Israel queixou-se a Moisés e Arão. É só isso, mano? Passa o próximo então. Os israelitas disseram-lhe: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nos lamentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda esta comunidade. Eu aprendi uma frase sobre esse texto, que diz que a murmuração distorce a realidade. Por quê, Gui? Em nenhum momento que nós lemos a Bíblia, quando o povo do Senhor, quando Israel estava cativo no deserto, cativos no Egito, em nenhum momento a Bíblia fala ou relata que eles tinham abundância de carne, que eles tinham fartura dentro das suas casas. O único relato que nós temos do povo no Egito era que eles eram oprimidos, era que eles eram sufocados pelo trabalho para não ter tempo de pensar em outras coisas. Eram que eles pagavam altos impostos e chegava no fim, eles não tinham dinheiro, então eles tinham que se tornar ou permanecer na condição de escravo. Esses são os relatos e essa era a realidade. Agora Deus liberta esse povo, eles atravessam o Mar Vermelho e depois de 15 dias caminhando com o próprio Deus, porque uma coluna de fogo ia à noite e uma nuvem ia de dia, e mesmo vivendo milagres sobrenaturais, a murmuração distorceu a realidade oprimida que eles estavam lá. E eles chegaram a falar para Deus: era melhor Deus ter nos matado lá. Era melhor ter Deus não me feito nascer. Eu não sei se você já orou isso ao Senhor, mas hoje é uma manhã para Deus te perdoar e te restaurar. Às vezes acontecem coisas nas nossas vidas que a gente fala: eu não deveria ter vindo ao mundo. Eu não deveria estar passando por isso. A Bíblia diz que Ele é dono de mãos que ferem, mas Ele é dono de mãos que curam. Ele abre as chagas e depois a liga. Se está acontecendo alguma desgraça na sua vida, é um plano de Deus para você. Agora o problema é você permanecer feliz nisso, porque é desconfortável. Para quem? Para a sua carne. Mas e para o seu espírito? Se você olhar com os olhos espirituais a situação, você está vendo que Deus está te conduzindo para uma terra prometida. E muitas coisas que acontecem é para que você de fato deixe para trás. E não insista naquilo que não é eterno. Paulo dá um conselho desse dizendo assim: não olhais para as coisas terrenas que são passageiras, mas olhai-vos para as coisas que são eternas. Sabe qual que é o problema da nossa caminhada de fé? E por que muitas vezes a murmuração toma conta da nossa vida? Porque a nossa expectativa de caminhar com Cristo não é eternidade. A expectativa é se tornar filho e tomar posse da herança. Essa é a nossa expectativa. Lembra da parábola do filho pródigo? Um sai,
toma a herança e gasta tudo. O outro fica trabalhando, cultivando a herança. Os dois estavam errados. Quem que depois sai como certo na história? Aquele que volta e se põe na posição de servo. Isso eu aprendi lá no seminário com o meu pastor. Se você não vive para servir, você não serve para viver. A Bíblia diz que ele abandonou a sua glória e tornou-se servo. Eu me converti, glória a Deus, aleluia. Agora tudo vai mudar, ou tudo pode piorar. O que difere não é se a situação está boa ou se ela está ruim. O que difere é o teu coração. Em devoção ao Senhor, querendo cumprir o propósito e o chamado que Ele tem para você. Deus te chamou como resgatador dessa terra. E se nós não trabalharmos em prol disso, se nós não vivemos nisso, nós vamos nos perder no caminho. O texto ainda vai um pouco mais para frente, e ele tem um episódio que Deus fala, tá bom, eu vou dar comida para vocês. E ele falou assim, vai cair o pão de dia, ou de noite, não sei, de dia, acho que era pela manhã. Ele falou assim, mas tem uma parada, vocês não vão ficar com mais do que vocês precisam. Vocês vão apenas pegar a medida diária e vocês vão comer. Não guarde para o outro dia, porque eu vou prover. O que aconteceu? Muitos daqueles pegaram a quantia a mais e guardaram para o outro dia. E no outro dia, a Bíblia diz que tinha bicho nos pães. Deus quer nos levar a um nível de maturidade, de entendimento, que nós precisamos da porção diária. Acho que foi Salomão que diz, não me dê pouco para eu não reclamar, mas não me dê muito para eu não te esquecer. Eu conversei com um cara muito louco esse começo de ano. Deus o prosperou de uma forma absurdamente. Ele é diretor jurídico de uma empresa muito forte no Brasil. Ele falou, Gui, Deus me exaltou de uma forma sobrenatural dentro da empresa. E me deram carro, me deram casa, o meu salário lá em cima. Só que eu aprendi uma coisa caminhando com Deus, que aquilo que Ele me deu não é meu. Ele falou assim, hoje nós tentamos viver com 2 degraus abaixo daquilo que a gente pode viver. E o restante, eu invisto no reino do Senhor. Porque o pão não é meu, o pão é... Irmão, vocês não repetem por quê? Que raiva, velho. O pão não é meu, o pão é... Ariovaldo Ramos diz numa pregação que tinha um crente clamando a Deus por uma porção. E ele falou, Deus, o Senhor não me dá, o Senhor não me dá. E um dia Deus respondeu, ele falou assim, eu já te dei. Ele falou, mas cadê? Ele falou, é que eu dei para o irmão uma quantia maior. E era para esse irmão dividir com você, mas o irmão não entendeu. Ele achou que tudo era dele. Então falta para você, porque o irmão não está entendendo o que é uma comunidade de fé. Tem gente que se ganhar 1.000, gasta 1.000, se ganhar 5.000, gasta 5.000, se ganhar 10.000, gasta 10.000, se ganhar 100.000, gasta 100.000, se ganhar 500.000, gasta 500.000. Deus ministrou meu coração um tempo atrás sobre isso. E era chato eu falar às vezes sobre carro na igreja. Porque eu falo carro de $500 mil, carro de 1 milhão. E eu vendo alguns crentes chegar com aqueles carros na igreja, eu falei, Jesus amado. Só que nunca havia uma oferta, nunca havia um dízimo perto daquilo que ele possuía. Eu falei, a conta não bate. Ô pastor, você fica fiscalizando a nossa vida? Não. Aqui tem um envelope aí, eu nem sei quem está pegando a oferta. E eu não me preocupo com isso. Eu apenas ensino. Agora você querer viver,
A gente participou de uma igreja oeagiana que os nomes do dizimista ficavam na porta, velho. E colocava lá, ok. Se você não entregasse, ficava branco, velho. Nós precisamos entender as medidas que o Senhor nos dá. E a Bíblia diz assim, sede fiel no, que no muito. A gente sempre reclama que o tempo é pouco. E eu aprendi essa expressão, não sei com quem, que diz assim, Deus já te deu 24 horas, Ele não vai dar mais do que isso. Então, se o tempo está pouco, faça gestão de tempo. Se a grana está curta, separa a sua oferta e o seu dízimo, e você tenta se virar com o resto. Não está dando? Aí nós vamos por uma medida de esperar no Senhor. E às vezes vem por um caminho que a gente não sabe. Eu já contei essa experiência para vocês aqui, quando a gente foi começar um projeto na outra igreja, nós estávamos tinha um monte e a gente foi montar um galpão. E eu fiz um orçamento lá de 60 mil reais. Isso deve ter sido 2011, 2010. Não, 2011, 2012. 60 mil reais. Falei, papai, eu não tenho esse dinheiro. Se a obra é tua, esse não é meu problema. Ligou um maluco desesperado. Nós estávamos com os líderes na época, de jovens. E aí ligou um maluco desesperado. Gui, eu preciso falar com você. Falei, Jesus Cristo. Onde você está? Falei, estou na casa do meu pai. Eu estou indo aí, posso? Falei, pode, mano. O maluco chegou apavorado com uma mala preta, Claudinho. Falei, velho, ele matou alguém, está aí dentro. O desespero que ele estava. Eu falei, que raio é esse, mano? Ele falou, mano, preciso falar com você, vamos subir. Falei, vamos. Aí subi assim. Ele falou, mano, Deus mandou te dar essa parada, velho. E era um amigo que a gente estava sem contato. Ele não era da comunidade. E aí ele falou assim, Deus só mandou te dar, mano. A hora que eu abri a mala assim, eu falei, ele assaltou um banco, velho. Tinha um monte de dinheiro assim, que eu nunca tinha visto, pacotinho assim. Um monte, parecia o Silvio Santos. Eu falei, mano, que isso, velho? Ele falou, cara, eu não sei, Deus mandou te dar. Eu falei, quanto tem aí? Ele falou, 60 mil reais. Eu nunca imaginei que ia vir por esse cara que a gente não tinha contato. E como é que ele sabia do valor que nós tínhamos feito o orçamento? O maior problema é que nós não confiamos em Deus. E a falta de relacionamento com Deus nos faz murmurar. E não interessa o tempo de crente, o quanto Deus já operou na sua vida. Se você não tomar cuidado, os decretos negativos vão fazer você sofrer. Ah, Gui, mas esse povo recebeu o pão, mas eles não herdaram a terra prometida. Se a eternidade não significar uma prioridade para você e para mim, nós estamos em um outro caminho. Viver uma vida de santidade. Eu convoquei vocês aqui para um jejum de 40 dias. E eu falei que você entregue a sua medida para Ele. E eu não sei se todos estão na mesma medida. Deus, quando queria mover algo sobre a nação de Israel, os sacerdotes proclamavam, tocavam as trombetas e apregoava-se um jejum. Eu falei isso antes de finalizar o ano. E até os animais jejuavam. Para quem não sabe, eu fiz bariátrica, então eu tenho dump. Vocês viram do último domingo do ano? No meio da pregação, comecei a suar, passar mal, precisava comer uma parada. O primeiro jejum que eu fiz, fiquei 40 dias, não me deu um dump. Nós entramos em uma outra medida, esse ano. Pelo menos lá em casa, a gente entra na medida. O Samuquinha teve uma experiência bem bacana. Ontem ele falou assim, Pai do céu. Que ele fez uma escala e dentro dessa escala, acho que é de 7 em 7 dias, ele está fazendo 24 horas sem comer. Para quem não conhece o Samuquinha, ele tem 12 anos. Ele falou, pai, eu vou ficar um dia 24 horas sem comer e depois eu volto na outra medida. Eu falei, tranquilo, filho, aquilo que Deus colocou no seu coração, você entrega. Ontem teve aniversário dos primos em São Paulo.
Aí a avó chega, libera ele para hoje. Eu falei, eu não libero nada. Ele que fez o propósito dele. Ele foi para o aniversário. Aí ele voltou ontem, pai, hoje eu vi o que o senhor passa. Uns bolos, pai, brigadeiro, pai. Ele trouxe para comer hoje. Aí ontem era 23 horas, 11 horas da noite. Ele, pai, me ajuda a ficar acordado. Falei, para quê? Eu preciso da meia-noite para voltar a comer, que eu quero comer o bolo. Falei, filho, tira isso do seu coração, dorme. Aí ele dormiu e comeu hoje de manhã. Mas você entende que precisa haver um alinhamento se você quiser ir para o ambiente onde Deus se manifesta. Não adianta. Não adianta. As virgens que não eram prudentes chegaram para as outras e falaram assim, dá um pouquinho da unção aí, dá um pouquinho do óleo. Elas falaram assim, desce na cidade e compra, velho. Porque a unção, a vida com Deus, ela exige esforço. Você tem que largar o seu pecado, você tem que largar aquilo que você fazia que não agrada a Deus, e você precisa começar a se alinhar com o Eterno. Então cuidado com a medida que Deus te dá, porque isso também pode se tornar algo problemático e amaldiçoar a sua vida. Os decretos positivos. E aqui é onde o Senhor falou comigo sobre levantar um altar de adoração a Deus. A Bíblia que diz que o mundo foi feito pela sua palavra. Deus, para fazer as coisas acontecerem, Ele lança decretos sobre a terra, e aquilo que Ele fala, acontece. E Ele nos deu o mesmo Espírito, a qual, quando nós começarmos a abrir nossas bocas e profetizar, as coisas começam a acontecer. E eu quero, em nome de Jesus, nessa manhã, que você vire a chave da murmuração. Pare de olhar para o passado, pare de olhar para trás, pare de olhar para o pecado que você cometeu, pare de começar a trazer de volta aquilo que Deus já esqueceu, e começar a alinhar a tua vida com os decretos positivos no Senhor. Ah, mas meu marido é uma bênção, pastor. Libera decreto sobre a vida dele. Minha mulher é uma bênção, pastor. Então continue falando que ela é uma bênção. Unge à noite, joga óleo na cabeça à noite. Dobra os seus joelhos. Interceda, se põe ou interpõe entre a vida de alguém. Nós precisamos começar a entender as guerras espirituais. E um altar só é destituído quando um outro é levantado. E o Senhor me trouxe essa palavra, levantando ou restaurando um altar de adoração ao Senhor. Quando nós começamos a falar, o mundo espiritual para ouvir. Eu não vou entrar nessa área que não é muito meu forte, mas diz que as palavras, elas ecoam e atravessam o mundo, numa frequência que às vezes você não consegue ouvir. Mas o mundo espiritual, ele as escuta. E as nossas palavras são decretos. E muitas vezes nós precisamos anular algumas coisas. Quando nós fazíamos parte da Neuza Tioca, nós tínhamos uma lista de confissão, porque nós vínhamos depois desligando todos aqueles pactos que eram feitos conscientes e inconscientemente. Ah, mas pastor, eis que tudo novo se fez. Então, mas você continua sendo do mesmo jeito, o problema do mesmo jeito, as coisas acontecendo da mesma maneira. A Bíblia diz, aquilo que ligares na terra será ligado no céu, e aquilo que desligado da terra será desligado do céu. Então, nós precisamos anular as palavras que nós proferimos e a começar a edificar com a adoração ao Senhor.
E a adoração é muito mais do que uma música. A adoração é um estilo de vida que nós temos. Eu canto essas canções e às vezes eu choro, porque elas testificam aquilo que eu tenho vivido. A gente cantou a canção de Simeão, que fala assim: eu durmo ouvindo o seu nome e acordo com o teu olhar. É tão gostoso quando você vai dormir pensando no Senhor, sobre as coisas do eterno, e quando você já acorda com uma canção. Ontem eu postei uma canção no grupo, porque de repente eu acordei com uma canção antiga. E ela fala assim: faz-me esquecer das coisas deste mundo, faz-me esquecer das coisas que me afastam de você. Eu falei, cara, e esse negócio começou a ecoar, eu coloquei lá no grupo do louvor. Eu falei, mano, ouve essas paradas aí, parça. É tão gostoso quando você acorda com Ele, com o Espírito Santo já ministrando seu coração. E o decreto positivo, ele vai totalmente contra a murmuração. Porque ela é adoração, ou seja, não importa o que eu vivo, não importa o ambiente, eu sou quem eu sou. Eu fico imaginando, o profeta que foi contra Baal, foi Elias ou Eliseu, pastor? Eu confundo o nome dos caras. Quem foi contra os profetas de Baal? Eliseu? Elias? Cara, você se põe na posição dele. 400 malucos do outro time. E começaram a adorar aos deuses estranhos. Imagina o barulho ensurdecedor de 400 pessoas gritando. Imagina o barulho, o ruído de 400 pessoas gritando. A energia que isso não move. Imagina o profeta sozinho, mano, ouvindo tudo aquilo. Mas ele não muda quem ele é. E ele ainda olha para os caras e tira um sarro. Grita mais alto aí, porque eu acho que o Deus de vocês está dormindo. Grita mais alto aí, porque eu acho que ele não está ouvindo a parada. Está de férias. Tem gente que tira as férias de Deus também, sabia? Esquece. Não lê nem a Bíblia, nem ora. Acorda e vai. E volta. Temos que tomar cuidado, mas temos que reerguer um altar de adoração ao Senhor. Porque o outro time, eles não estão cessando de bater seus tambores, eles não estão deixando de queimar os seus incensos, eles não estão deixando de estudar. Nós ganhamos uma moça para Jesus, Claudinho, que ela saía daqui toda segunda-feira para dar aula em São Paulo, do outro time. E ela passava toda segunda-feira. Ela só fez isso durante 26 anos. Porque do outro lado, as pessoas estudam. E aí a gente tem anos de convertido, mas a gente nunca leu a Bíblia. Não, pastor, eu já li uma vez. O cara tem 20 anos de crente. Não, eu já li uma vez. Olha, poeta, o pastor. Chega na beira da praia e acha que ganhou o mar. Tá bom. Ele merece todos os dias das nossas vidas. Mas isso só acontece no seu coração quando você tem um encontro com Ele. E nós estávamos lendo salmos na praia. E aí eu li alguns salmos que me chamou a atenção. Todavia, quando o medo me atacar, confiarei em Ti. Que medo é esse? Qualquer medo que você esteja vivendo. Nesse caso, Davi estava numa situação que os caras queriam matar ele. E era um cara qualquer, o rei. Saul mandou matar ele, então ele estava nesse ambiente de ser caçado. E nesse ambiente, ele fala assim, quando eu estiver medo, quando o medo me atacar, eu confiarei em Ti, Senhor. Ele profere, ele diz isso.
E eu estava me lembrando de uma coisa que é simples, que os salmos são cânticos. Ou seja, no ambiente de medo, no ambiente onde a vida dele estava sendo caçada, onde ia acabar tudo, ele faz uma canção ao Senhor. Ele levanta uma adoração a Deus. E eu tive uma experiência muito louca, que teve um dia aí que eu levantei meio atrapalhado da cabeça. Um dia não, são vários dias, mas um dia lá na praia, eu levantei atrapalhado, eu falei, eu preciso caminhar. Nós estávamos na casa de uns amigos, eu falei assim, eu só preciso caminhar. Eles, quer que eu te leve de carro? Eu falei, não, eu só preciso caminhar. E no meio dessa guerra eu falei, Senhor, me faça te adorar, Pai. Aí eu comecei a cantar uma canção, porque a Bíblia diz que Ele põe nos nossos lábios um novo cântico. E aí emendou com um refrão que Deus me deu há um tempo atrás, que é, como é que é, meu filho, você que canta? Da presença. Então me leva para esse lugar, onde eu possa te adorar, aonde eu possa te adorar. Aí eu sentei na beira do mar, comecei a olhar o esplendor da glória do Pai e comecei a cantar essa canção. Senhor, me leva para esse lugar onde eu possa te adorar. Não murmure, cuidado quando o medo te atacar, quando a circunstância não estiver legal, libera a palavra de adoração, erga o novo cântico ao Senhor. Eu caminho com alguns homens de Deus e o Anselmo me liberou uma palavra dizendo assim, mano, esse é o ano de Deus levantar e restaurar a tribo de Judá sobre a nação. E restaura em você a adoração. Eu falei, eu preciso voltar a adorar com a intensidade que eu adorava. Porque às vezes a nossa cabeça não está legal e a gente esquece. Salmos 57, 8. Desperta, ó minha alma, harpa e saltério, desperta, quero despertar a aurora. Segundo essa palavra que o meu pastor tinha ministrado no meu coração, quando eu li esse texto, eu entendi. Porque se você ler esse Salmo 57, você vai ver que ele não está num ambiente propício à adoração. O salmista, mais uma vez, ele se encontra em aflição. Ele está sitiado e as pessoas querendo matá-lo. E aí ele para por um momento, fala assim, opa, tem alguma coisa errada aqui. Porque se isso está tomando conta do meu coração e da minha mente, que é aquilo que muitos de nós hoje chamamos como depressão, ficamos remoendo uma situação de dor e paramos naquilo, opa! Eu ia falar epa, mas isso não era legal, né? Tinha um cara, acho que na Praça Nossa, que dava um epa! Tipo, chega! Davi, em um outro salmo, ele diz assim, ei alma, por que te está abatida? Por que você está perturbada dentro de mim? Espera no Senhor, porque Ele virá. Ô, irmão, Paulo diz que a maior luta está aqui, ó. A carne contra o espírito. Os pensamentos são terríveis. Só que nós precisamos liberar decreto independente daquilo que a sua mente ou a sua realidade está acontecendo. Da mesma maneira que a murmuração traz transtorno à realidade, a adoração também ela muda os ambientes. Davi diz assim, desperta, ó minha alma, e desperta a harpa e saltério. São instrumentos. Desperta, vamos levantar e vamos adorar o Senhor. Ah, pastor, eu não sei tocar YouTube, irmão, Spotify. Tem gente aqui na igreja que a gente do louvor aqui sofre. O cara entoa numa altura e tudo desafinado. Mas que se lasque, ele está dando aquilo que ele tem. E ele está entregando com força ao Senhor. Então eu não sei o que você tem cultivado na sua casa. Eu não sei o que você tem cultivado. Ah, eu preciso ouvir tal música para relaxar.
Tomara que essa música que te leve por relaxamento seja uma adoração. Porque só na presença dEle nós temos descanso. Somente no Senhor nós temos descanso. Quero te convidar a ficar de pé. E eu quero entender que nesse ano, o Senhor vai nos despertar para a adoração. Nós vamos voltar a fazer a adoração 24 horas que fazíamos. Nem se for uma vez por mês para começar. 12? Mas vamos para uma medida maior então. Vamos para os 24. Uma vez eu fui convidado para 24 horas de oração. Aí a irmã que estava convidando a galera falou assim: pastor, sei que o senhor faz adoração na sua igreja aí 12 horas. A gente faz 24. Eu falei para ela, então me dá o gap aí. Qual é o horário que não tem ninguém? Acho que era das 4 às 6. Aí eu falei, então me põe nessa brecha aí. Eu quero ir. E eu fui com meu violão e 4 acordes, que é o que eu sei. E nós fizemos 2 horas de adoração. Deus está nos chamando para restaurar a adoração. E eu quero dizer para você, igreja do Senhor, desperta. Desperta a sua alma. Diz para ela o que ela precisa sentir e não o que ela está sentindo. Os coaches estão usando isso com propriedade. E eles dão a nomenclatura. Faz um boot de manhã. Olha no espelho, põe a mão na cintura, faz posição de Superman e declara palavras positivas para que a tua alma entre em alinhamento. Isso não é um exercício da psicologia. Isso é um exercício da palavra. O salmista diz, pelas manhãs anunciarei o teu amor e às noites eu vou falar da tua fidelidade. Que os nossos lábios não cessem de louvar o Senhor só durante o culto. Você não pode passar a semana inteira esperando o próximo domingo para adorar o Senhor. Nós precisamos fazer disso. Aí entra a parte do sacerdote. Todo dia, abastecer as lâmpadas. Todo dia, renovar os pães da preposição. Todo dia, queimar o incenso ao Senhor. Ei, você precisa se posicionar esse ano. Na verdade, você precisa se posicionar sempre. Eu também. Mas às vezes, por alguma causa, a gente acaba se esquecendo. Mas a palavra do Senhor vem sobre nossas vidas hoje. Estou passando com uma amiga minha, psicóloga, e eu falei para ela assim, cara, eu não consigo. Ela falou assim, vamos trocar e acrescentar uma palavra? Eu falei, não vai falar para eu falar que eu consigo quando eu não consigo. Dentro de mim. Aí ela falou assim, só fala assim, eu ainda não consigo. Mude. Coloca assim, eu ainda não consigo. Porque isso significa, eu vou conseguir. Se tem coisa que precisa ser mudada em você, se tem alguma coisa que você precisa abandonar, começa a liberar palavras. Senhor, eu não sou isso que eu estou vivendo. Eu vou abandonar isso aqui. Ainda não consegui, mas Senhor, eu vou conseguir. Para que Deus muda o nome de Abraão e de Sara? Por que Deus faz a mudança tão insignificante? O cara chamava Abraão, agora Abraão. O que mudou? Agora ele não é mais só pai, agora ele é pai de nações. E Sara também foi mudado o nome dela, porque Sara significa mãe de nações. E um ficava falando isso para o outro, o pai de nação. E aí Abraão virava, ô mãe de nação. E se passaram anos. E ela estéril, sem poder dar luz. Mas chega um dia
que eles liberam o filho da promessa. É isso que eu quero te incentivar esse ano. Pastor, eu não consigo, eu não posso, eu não dou conta ainda. Mas esse ano nós vamos romper em adoração. Esse ano nós vamos romper os limites, os bloqueios, tudo aquilo que nos impede. Nós vamos romper no Senhor. Porque o Espírito Santo vai nos conduzir a esse ambiente. O Espírito Santo vai nos dar a oportunidade de viver outros ambientes. Eu não quero mais ficar numa igreja que eu não vejo os sinais de Jesus. Pastor, você é louco, você está fazendo de novo jejum? Tô. E eu quero insistir. Eu quero bater, porque a Bíblia diz: aquele que pede, dá-se-vos-á, aquele que bate, abrirei a porta. Eu quero acessar esse sobrenatural. E eu não quero mais viver os meus sonhos, eu quero me render aos sonhos do Senhor. Eu quero voltar. Eu quero voltar a orar pelos cegos e eles voltarem a enxergar. Eu quero voltar a orar pelos mudos, os surdos, e eles voltarem a ouvir. Porque isso fazia parte da minha vida. Eu quero ver o Senhor ressuscitando pessoas na UTI que os médicos dizem: só desligar o aparelho. E 2 pessoas dessas voltaram à vida. Eu quero voltar. Um pai do nosso amigo sofreu uma queda besta numa escada, caiu, bateu a cabeça. Deu um problema, um traumatismo lá. Quando eu cheguei para orar por ele, o médico da sessão era nosso cliente. Eu cheguei no médico, falei assim: mano, eu vim orar por aquele cara ali. Ele falou: vixe, nem adianta, porque se ele voltar aqui, é estado vegetativo. Eu falei: caraca. Eu falei: Senhor, o Senhor pode. Eu não tenho fé, mas o Senhor pode. Eu nem acredito às vezes na oração que eu faço, mas Senhor, o Senhor pode. Ele voltou a trabalhar e ele está atuando até hoje. Porque o Senhor é Deus de milagres. O Senhor é Deus de sinais, e os sinais, eles seguem aqueles que creem. Mas crer não é apenas acreditar, é viver. Você precisa estabelecer a palavra como a verdade da sua vida, como parâmetro da sua vida. E quando você se dedicar a isso, grandes coisas o Senhor irá fazer por nós. Eu tenho certeza disso. Eu quero marcar esse bairro, eu quero marcar a minha geração, eu quero marcar. Eu não sei se é isso que o Senhor tem para mim, mas eu quero me dispor a isso. Às vezes o Senhor quer que eu ganhe apenas uma vida para Jesus. Às vezes o Senhor quer apenas que eu ensine os meus filhos para eles conquistarem. Mas eu quero ter pelo menos o desejo de querer fazer algo para o meu Senhor. Espírito Santo, Senhor, a tua palavra diz que antes da gente querer o Senhor nos quis primeiro. Que antes da gente escolher, o Senhor nos escolheu primeiro. Nós não temos vontade própria se o Senhor não efetuar isso na nossa vida. Tanto o teu querer como efetuar. A gente não tem capacidade de te ver se o Senhor não abrir os nossos olhos. Isso é bíblico. A caminho de Emaús, o Senhor ressuscitado do lado dos seus discípulos, eles não conseguiram te ver. E só quando o Senhor partiu o pão, a Bíblia diz que as vistas deles foram abertas. Senhor, abre os nossos olhos, Pai. Espírito Santo, desperta-nos, Deus. Nós queremos sentir a palavra queimar em nosso coração. Nós queremos sentir, Pai, a vontade de querer te servir. A fome do Senhor é o que vai nos levar a adorá-lo. A sede que nós temos da tua presença é o que vai fazer a nossa alma se saciar com a tua palavra. Gera isso em nós, Espírito Santo. Gera isso em nós, Pai.
Eu quero me arrepender e me humilhar diante do Senhor, Pai, por todas as vezes que passamos e não executamos a adoração, que não liberamos os decretos de vitória, que não liberamos os decretos de verdade. Converte o nosso coração a Ti, Jesus. Converte a nossa vida a Ti, Espírito Santo, para que possamos caminhar debaixo da Tua luz, para que possamos andar na Tua luz. Clareia, Senhor, os passos dessa comunidade. Clareia, Senhor, o propósito dessa comunidade. O Senhor nos chamou para ser referência para aqueles que estão lá fora. O Senhor nos chamou para servir aqueles que estão lá fora. Por isso o Senhor chamou de igreja, chamados para fora. Nós não queremos cultuar a nós mesmos. Nós não queremos falar de nós mesmos. Nós não queremos contemplar a nós mesmos. Não, nós queremos contemplar a Tua glória, Jesus, que restaura o homem, que salva o homem. Nos ajuda a entregar para essa sociedade, para essa humanidade, a verdade de quem eles são em Ti, ó Cristo Jesus. Ativa em nós esse ministério que nos foi imputado pelo Senhor, o ministério da reconciliação. Acima de qualquer outro serviço que fazemos aqui nessa casa, seja na adoração, no louvor, seja nas crianças, na limpeza, na recepção, seja passando as canções, seja em qualquer outro serviço, Pai, nós queremos exercer o ministério que o Senhor nos deu, que é o da reconciliação. Nos faça ser fiéis a esse chamado. Nos desafie para viver essa verdade. E o Espírito Santo toma conta de tudo o que temos e o que somos. Porque tudo o que temos e o que somos vem de Ti, ó Cristo Jesus. Nós nos rendemos a Ti em adoração. E eu profetizo, eu declaro, lanço esse decreto, que essa comunidade vai avançar a níveis espirituais. E eu declaro, Senhor, que nós vamos invadir as casas. E a palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Pai, eu quero declarar que nós vamos obedecer a Tua voz, que nós vamos invadir e saquear, Senhor, todas as vidas que estão sendo ceifadas, todas as pessoas que estão sendo levadas. Quantas tragédias de aviões nós temos ouvido nesses dias, vidas que estão sendo arrebatadas, e nós não sabemos quais é o destino delas. Nos ajuda a olhar com os Teus olhos, a ouvir com os Teus ouvidos, nos ajuda a perceber com a Tua percepção. Nós queremos caminhar debaixo da Tua vontade, e que esse seja o nosso objetivo para o final desse ano. Chegar no final do ano e dizer que valeu a pena porque gastamos os nossos dias Te servindo. Valeu a pena porque tal pessoa ou outra pessoa se rendeu a Jesus através das nossas vidas. Usa-nos, Espírito Santo. Usa-nos, Senhor. Usa-nos, Espírito Santo. Como um farol, Senhor, que brilha à noite. Como uma ponte que leva de um lado para o outro. Nós queremos ser, de fato, como diz essa canção, uma flecha que acerta o alvo, porque nós queremos ser usados, ó Pai, pelo Senhor. Em o nome do Senhor Jesus eu oro e clamo nessa manhã, para a glória de Deus Pai. Se você acredita nisso, diz amém. Aleluia, aleluia. Meu irmão, é um ano para a gente viver o sobrenatural de Deus. É um ano para a gente tocar coisas que nós não tocamos ainda. É ano de trazer de volta a essência para casa. É ano de o Senhor transformar as nossas vidas de glória em glória. O ambiente de transformação é a presença. Ative o teu secreto. Ative o teu secreto. Às vezes você não sabe nem onde está a chave, mas eu quero declarar que você vai encontrar o teu lugar no Senhor. Amém? Pode se assentar um minuto. Hoje eu fui fominha, né? Preguei, cantei. E tem que tirar a oferta depois.
Depois, se você quiser contribuir, fazer a sua parte, tem aí os envelopes, tem aí o Pix, você faz o que você achar melhor. Esse ano vai ser um ano de muito trabalho. Nós já reativamos, em nome de Jesus, o Jump. O que é o Jump? Eu estou falando assim porque eu estou vendo bastante pessoas novas. Jump é a justiça do reino de Deus. É que se às vezes a gente usar essa expressão, algumas portas se fecham para a gente. Então nós estamos dentro dos abrigos, nós estamos dentro das cadeias, nós estamos dentro das escolas. E eu quero declarar que nós vamos fazer isso com força em nome de Jesus. Nós vamos reativar as atividades aqui na comunidade. Existem ferramentas que o Senhor nos dá, que é a dança, que são as artes marciais, porque através disso as pessoas se aproximam, e aí quando as pessoas se aproximam, você desenvolve um relacionamento, aí você consegue falar daquilo que Deus fez e faz na sua vida. Então, grandes coisas o Senhor fez durante esse tempo que o Jump esteve ativo, e nós adormecemos um pouco nesse propósito, mas esse ano nós vamos retomar em nome do Senhor Jesus. Então, você está sendo convocado para isso, para dar o seu tempo e também a sua contribuição. Nós precisamos fazer uma sala de dança. Isso vai um dinheiro. Nós precisamos entender isso como propósito e investir nessa parada. Pastor, eu não tenho grana para investir, então você vem e nos ajuda a trabalhar. Vira e mexe, nós que fazemos toda a reforma da igreja. Seja pintura, quando a gente não consegue, tem que pagar igual a energia, a gente tem que se mover, mas se mova na sua medida, mas entregando o seu melhor ao Senhor, fazendo o seu melhor ao Senhor. Amém? Amém? Em nome de Jesus. Nós vamos ter algumas atividades novas esse ano, nós vamos alinhar com a liderança aquilo que nós vamos fazer. E depois nós vamos comunicando a vocês. Tem algumas pessoas que ainda estão de férias, estão voltando, mas provavelmente para fevereiro a gente vai ter algumas medidas, como culto de jovens aos sábados. Os pequenos grupos, nós vamos fortalecer isso, e nós vamos caminhar numa medida, em nome de Jesus, de desafio. Amém? Esse mês não vai ter o negócio das mulheres, então nós deixamos para avisar o mês que vem. Tem mais algum aviso? Vivi ou Julinha? Cadê elas? Estão lá em cima com as crianças? Vivi, tem algum aviso para as crianças? Está descendo. Não é a criança, é a Vivi. Nós vamos começar a praticar a oração durante os cultos. Como assim, Gui? Às vezes a gente passa batido e não ora. Hoje, depois do culto aqui, o pastor Cláudio e a pastora Nete vai estar aqui na frente para ministrar a sua vida. Então, se você tem alguma causa, alguma dor, alguma enfermidade, ou alguma questão que você queira que eles orem por você, eles vão estar aqui abençoando, ungindo a sua vida e liberando decretos de bênção sobre vocês. Amém? Dona Miriam. Essa dona Miriam me dá um medo quando ela vem falar. Meu coração até... É só um aviso. Esse ano, nós estamos indo ao presídio desde o ano passado. Esse ano estamos, segunda-feira agora, amanhã, aliás, né? Estaremos lá no presídio. A gente faz a visita de 15 em 15 dias, mas só está eu e a Biga indo. Então, agora em março, nós vamos renovar nossas carteirinhas. Se alguém se interessar, depois aí eu passo os documentos, se quiser ir com a gente durante o ano. Às vezes, quando a Biga não pode ir, eu também não posso, porque a gente não pode ir uma só. Então, fica difícil também. Então, quem quiser depois, pode me procurar, ou procurar a Biga, para a gente... Aí, em março, agora, a gente renova a nossa e podemos fazer uma nova carteirinha. Mas tem uma série de documentos que precisam ser feitos, e tem um pastor lá de Taubaté, ele abriu essa porta para a gente, então é através dele que a gente renova a carteirinha, manda os documentos. Quem se interessar, homem ou mulher, pode ficar à vontade e dar o nome para mim depois. Tá bom? Obrigada. Amém.
Que Deus abençoe então as nossas vidas. Quero te convidar a ficar de pé mais uma vez, só para a gente encerrar o culto. Vou pedir para o pastor Cláudio fazer essa oração final, abençoando as nossas vidas. E depois, no final do culto, se você quiser uma oração específica. É como estando juntos, é que o Senhor libera a Tua bênção sobre as nossas vidas. E nós declaramos que as Tuas bênçãos estão sobre cada família, cada vida. Senhor, que o Senhor dê graça, força, o Senhor dê força contra o pecado, força, Senhor, para caminharmos na luz do Teu Evangelho, força, Senhor, para crermos a cada dia naquele pão vivo que o Senhor nos dá, para que possamos executar o Teu propósito, viver, Senhor, nos Teus princípios, agradar o Teu coração, sermos abençoados e obtivermos, Senhor, felicidade, completamento, conforme o Teu propósito. Abençoa essa casa, abençoa cada vida, abençoa cada propósito deste ano, abençoa cada disposição que cada coração se colocou para crescer neste ano, que o Senhor possa abençoar, dar luz e dar força e dar graça. E nós entregamos este dia, essa